Nesta série aqui que eu intitulei Brasil Patrimônio, a gente visa, né, trazer uma nova perspectiva, né, do estudo da história do Brasil. Não uma nova perspectiva no sentido de uma grande novidade mesmo, mas apenas pegar perspectivas já vigentes ou existentes e jogar uma luz sobre ela, né? Por que Brasil Patrimônio? O Brasil, ao que tudo indica, né, e isso já é ponto comum na própria historiografia brasileira, é um país que foi fundado nos moldes do puro e simples patrimonialismo, certo? Por quê? Porque a expansão marítima dos países europeus, que se originaram, né, de empresas comerciais, né, foi, né, exatamente o ponto de partida disso que nós chamamos de Brasil. A iniciativa dessas empresas comerciais foi o ponto de partida do que nós chamamos de Brasil. Claro que não tem só esse aspecto, né, o aspecto dos negócios, o aspecto mercantil, do comércio, né, nos fundamentos do Brasil. Tem toda uma questão cristã, uma questão católica, um plano evangélico de transmitir a Boa Nova aqui, né, nessa terra, tanto é que o nome Terra de Santa Cruz, né, deriva desse intuito. Mas o aspecto que a gente quer tomar aqui é de que o Brasil, nesses 500 anos, ele tem a forma de um patrimônio, certo? Diferentemente das outras nações que a gente vê, né, outras origens, né, vamos dizer, da sua formação, como o Estado americano, o Estado russo, etc. Então ali tem diferentes formas de origem que o Brasil contrasta um pouco, certo? Então esse conglomerado, né, de empresas ou feitorias, né, foi aquilo que começou a predominar aqui na terra, né, de Santa Cruz logo no início, certo? Então o Brasil ele já tem essa característica de patrimonialismo desde a sua origem, certo? E a ideia nossa é tentar, na medida do possível, tornar claro a ideia, né, de que o país que a gente vive hoje está ligado a essa sua origem, né, de forma quase que permanente, né? Então a gente quer lançar luz sobre esse aspecto, e para isso a gente vai fazer aqui uma série de aulas, né, começando por essa aqui que fala justamente dessa origem, né, comercial, empresarial do Brasil, certo? Aulas bem curtinhas aqui que possam mais adiante serem transformadas em um verdadeiro curso, né? Um curso mais extenso, mais detalhado, mas sempre levando em consideração o método sintético da história, onde o sentido dos processos para nós tem mais predominância do que os próprios, vamos dizer, detalhes historiográficos, detalhes técnicos, documentais, etc, que geralmente as aulas de história convencionais trazem. Então, durante 400 anos, o Brasil permaneceu assim, né? Um conglomerado de feitorias ali no início, né? E durante esses 400 anos, essa mesma tendência, onde as elites econômicas determinam, né, o projeto de ação conforme seus interesses, né? Os possuidores desse patrimônio chamado Brasil determinam, né, o que vai ser essa nação. O Raimundo Fauro, que é o nosso guia aqui vamos dizer assim, nessas aulas, ele identifica ali uma estrutura, né, aqui no Brasil, político-social, que resistiu a todas as transformações fundamentais aí que houveram ao longo desses anos todos, esses 500 anos, ou 400, né? Que é quando realmente o Brasil começa a ser acampado aí por essas empresas, né, comerciais.
Então eu quero citar aqui primeiro uma frase dele, do seu livro Os Donos do Poder. Então, abre aspas, a comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois. Dessa realidade se projeta a forma de poder, institucionalizada num tipo de domínio, o patrimonialismo. Fecha as aspas. Então, esse é o imperativo categórico da sociedade brasileira. É isso daí que criou um elo profundo, né, entre os portugueses em 1500 que chegaram aqui e nós que estamos aqui hoje, ou os donos do poder no dia de hoje, né? Então, fora isso, fora a continuidade dessa tendência patrimonialista, nunca existiu um projeto de nação de fato do Brasil, certo? Um projeto claro, onde realmente o povo ou uma elite, né, que pretendesse fundar aqui uma nação nos moldes da liberdade, etc., fosse realmente aplicado, né? Então, lá na origem do Brasil, como a gente está falando primeiro aqui da origem, né, entre mais ou menos 1450 a 1530, né, esse espaço de tempo aí de uns quase 100 anos, o mercantilismo, né, tinha intensificado as relações comerciais na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é mais ou menos esse período. Então, a relação entre os reis e o catolicismo também acabou por ser substituída cada vez mais por uma relação entre os reis e o comércio, né? Ou entre o poder e a riqueza, né? Lembrando que na Idade Média a filosofia do Santo Agostinho influenciava, né, a mentalidade dos homens, priorizando, claro, a cidade de Deus em detrimento da cidade dos homens. Então, acumular riquezas, né, fazer comércio era visto como uma coisa que não tinha virtude, né? E de repente isso começa a mudar de aspecto, certo? Na medida em que o comércio entre o Ocidente e o Oriente começa a ganhar mais ênfase, né? Os cobiçados produtos lá do Oriente começam a ser pontos de referência aí para o pessoal da Europa na Idade Média. Então, para que tivesse acesso a essas riquezas que vinham do Oriente, né, da Índia, etc., os comerciantes europeus necessitavam ter o maior tipo de relação possível, né, relações diplomáticas, né, com os próprios povos aí envolvidos, né, que seriam, no caso, os grandes fornecedores. Então, a expansão comercial e marítima, né, se dá nesse momento, e ao mesmo tempo o avanço do Império Otomano logo em seguida, né, ao mesmo tempo e logo em seguida, começa a colocar em perigo esse comércio entre o Ocidente e o Oriente, quando ele já está mais ou menos estabilizado. Então, né, muitas histórias se falavam lá na Idade Média da existência de rotas alternativas que fizessem com que aquele avanço otomano, justamente onde se dava ali o ponto de ligação entre o Ocidente e o Oriente, né? Então o pessoal pensava em rotas alternativas, né? Saiu um boato sobre rotas alternativas que não tivessem que exclusivamente passar por ali onde o Império Otomano estava começando a ganhar espaço. Então, por exemplo, navegar no sentido oeste do Oceano Atlântico ou navegar no sentido sul pela costa da África. Então, eram caminhos que supostamente poderiam ser caminhos diferentes destes que até então, né, era restrito ali aquela passagem ali onde o Império Otomano estava, vamos dizer, começando a se tornar expansiva, né, ali na Constantinopla, etc. Então, no caso português, né, no início da dinastia lá de Aves, né, foi entre 1358 e 1430, por aí, Dom João I,
governante, monarca da época, decidiu que Portugal ia assumir um protagonismo aí no comércio europeu. Ele começa por tomar a cidade de Ceuta, que era uma cidade, né, do Mediterrâneo ali, tinha um porto muito importante, né, onde hoje é Marrocos, né, o país Marrocos. Então ele resolve, né, uma das alternativas é tomar Ceuta, e é muito provável que eles conhecessem já uma ligação entre o Oceano Índico e Atlântico, certo? Que é justamente aonde vai se dar a coisa. O Dom Pedro, né, o infante Dom Pedro, neste período ele descobre duas notícias, ele tem duas notícias, duas informações valiosíssimas. Uma delas é que havia um reino cristão, né, no Oriente, e também que os turcos otomanos já estavam em franco processo de expansão, né, e que uma hora ou outra essas rotas que traziam as especiarias do Oriente, rota da seda, da China, etc., iam ser totalmente bloqueadas por eles. Então, ele já descobre isso daí de antemão. Então Portugal, ele, com a tomada de Ceuta, né, e com essas informações importantes que o infante Dom Pedro conseguiu ali nas suas relações diplomáticas, etc., Portugal começa a seguir um processo de expansão comercial e marítima, né, por aqueles caminhos que os outros, né, os concorrentes, até então desprezavam. Tem um tal lá de Gil Eanes e Afonso Gonçalves Baldaia. Esses dois sujeitos, em 1434, já avançam para além do Cabo Bojador, que era ali o limite, onde se havia navegado em direção ao Atlântico Sul, né? Esse Gonçalves Baldaia, ele consegue chegar ali à costa ocidental da África, né? E em 1441, um outro sujeito chamado Antão Gonçalves, né, começa a praticar, através, né, desse contato com a costa ocidental, o negócio com escravos. Começa ali, já havia um comércio de escravos a partir de Antão Gonçalves, 1441, né? E outros tipos de mercadorias também, ouro em pó, enfim, menta, né, até chegar aquele que talvez seja o grande ouro aí, né, o ouro branco, né, do comércio europeu desse período, que é o açúcar. Então Portugal se tornou um pioneiro aí na sua produção, só que precisava de gente e terra, né, para trabalhar. Então, com a anexação lá daquelas ilhas de Madeira e Açores, o Portugal, o país, né, o reino de Portugal, começa a implementar, né, o seu sistema de produção, né, de açúcar. Então, é uma coisa que virou logicamente um vício, né, um ópio dos europeus daquela época. Então, monocultura, latifúndio, trabalho escravo eram os princípios que norteavam aí a produção desse açúcar. Então, os portugueses, nesse sentido, acabaram por criar os padrões aí que tornaria basicamente uma norma mundial aí do comércio nos séculos seguintes, que era o comércio de escravos, a produção e comercialização de açúcar. Então Portugal, né, já nesse período se torna uma superpotência por conta disso, o comércio de escravo e o comércio e produção de açúcar. No século XV, né, depois da tomada de Constantinopla, os próprios governantes ibéricos, vamos dizer assim, começam a fazer, vamos dizer, acordos com banqueiros, né, banqueiros mercantis, capitalistas, né, começam a se unirem, né, em prol dos interesses um do outro, começam a se relacionar, né. Então, nessa relação entre os grandes governantes territorialistas aí do território ibérico e os banqueiros mercantis, começa aí vamos dizer, uma associação, né,
que vai gerar justamente os grandes descobrimentos, né? Então, o capitalismo aí, ele sai ali daquele círculo, né, do comércio do Oriente e do Ocidente e começa já a abrir as portas dele para outros tantos lugares. Dom João II, quando assumiu lá o trono de Portugal, isso aí no ano de 1480, 81, né, que queria de qualquer forma conquistar, né, esse continente africano. Por quê? Porque é ali que ele ia achar o caminho para o Oriente, certo? E para isso ele tomou medidas assim que na época eram drásticas. A primeira delas é a conexão, né, com os proprietários das grandes empresas, né, as empresas comerciais, banqueiros e tudo mais. Então, o que basicamente acontece, né? Grande parte desses proprietários de grandes empresas comerciais e os banqueiros, né, principalmente o banqueiro, eram judeus, né? E isso acabou fazendo que rompesse aí a relação, né? Já que ele fez relação com esse pessoal, então rompeu a relação também com a nobreza portuguesa e a igreja, certo? Na verdade, naquela época tinha lá um casamento ali entre o pessoal de Portugal, o pessoal da Espanha, e uma das condições era que justamente o Portugal fizesse aquilo que foi feito na Espanha, ou seja, expulsar de lá os judeus. Os caras estão lá comerciando com os judeus, que porcaria é essa, né? Então a igreja e a própria nobreza começam a cortar as relações, né? Um rompimento ali, uma crise com Dom João II, esse pioneiro, vamos dizer assim, né? Numa das missões secretas, assim, vamos dizer, de espionagem de Dom João II, que era a prática constante dele, dois enviados seus lá, Pedro da Covilhã e Bartolomeu Dias, acabam descobrindo ali, né, com marinheiros, um contato, uma passagem, uma notícia de uma passagem que ligava o Oceano Índico ao Oceano Atlântico, né? E, consequentemente, uma informação sobre a rota que poderia chegar até as Índias navegando ali a oeste, no Oceano Atlântico, né? Ou seja, aliás, que navegando a oeste do Oceano Atlântico não se era possível chegar às Índias, mas através aí dessa passagem entre o Oceano Índico e o Atlântico. Então essa intercomunicabilidade entre os oceanos, né, Índico e Atlântico, foi descoberta em 1488. Bartolomeu Dias, um desses enviados aí, né, um desses agentes secretos, né, do Dom João II. Então ele decide mandar lá uma viagem, né, sigilo absoluto, de reconhecimento, né, para verificar, constatar se estava correta aquela informação e tudo mais. E aquilo foi confirmado, né? Então tinha realmente ali um caminho alternativo para o Oriente, né? Agora restava o que? Basicamente estabelecer um contato entre, né, o reino de Preste João, que era o reino cristão no Oriente, firmar com ele uma parceria, né? Programar uma expedição de reconhecimento, uma expedição longa, né, para poder chegar pelo menos até um determinado local que chamava o Porto de Sofala, né, para tentar encontrar ali os fornecedores e começar um trato comercial entre eles. E uma frente de trabalho basicamente que envolvia inteligência, ou seja, posse de informações decisivas, né, importantes para os rumos aí do comércio mundial. Então Dom João, né, espertíssimo, já começa a empreender essa estratégia. Então, qual que era o principal objetivo, na verdade, dele? Em primeiro lugar, despistar a concorrência. A Espanha, na época, de qualquer forma, era um grande competidor de Portugal, né? Então, era mister colocar a Espanha em caminho falso, né? Em expectativa falsa sobre toda essa situação
Portugal havia descoberto. Então a viagem de Colombo ganha um grande aspecto, né? Ou a vida, né, do próprio Colombo, né, que segundo alguns historiadores, a maioria dos historiadores, é ainda um enigma, porque não se sabe ao certo até que ponto qual era a relação exata entre Colombo e Dom João II. O fato é que o projeto do Colombo em navegar lá no sentido oeste do Atlântico, que era até então tido como impraticável, né? Não tinha como chegar na Índia através dali, talvez tenha sido, né, essa viagem a oeste no Atlântico com o intuito proposital de desviar a atenção do reino de Castela daquela rota ao sul que levava realmente ao caminhozinho ali que levava para o Oriente, certo? Caminho alternativo para o Oriente, já que Constantinopla já tinha sido tomado pelos otomanos. Então, quando Colombo volta com aquelas, né, aquelas pedras preciosas, aqueles metais nobres, etc., aquilo já deixa Dom João em alerta. Opa! E aí? Mas, ao mesmo tempo, o interesse de Dom João era realmente o comércio. O foco dele era isso. Ele não queria arriscar, talvez, né, uma coisa em vista de outra que era quase uma certeza. Certo? Então, o Colombo deu todos os indicativos aí para Dom João, que ele não deveria subestimar aquilo que ele tinha encontrado. Certo? Então, logo após isso, você vê a viagem de Cabral. Está só dando aqui uma pincelada na origem do Brasil. O que acontecia antes de chegarem aqui? Qual era o contexto comercial, né? Principalmente econômico comercial. Então, como a gente disse na época da viagem de Cabral, né? Morreu lá o Dom II em 1495. Então houve ali o casamento de Dom Manuel com a Isabel de Castela, né? Que a gente estava falando agora ali atrás. Então, essa aproximação entre Espanha, né, e Portugal, entre a Igreja e Portugal, vai interromper um pouco esse projeto português aí de expansão. Por quê? Porque as navegações todas eram bancadas majoritariamente por comerciantes judeus. E nesse casamento tinha uma cláusula. A cláusula, né, para haver esse casamento, era o seguinte: tinha que ter lá uma expulsão de todos os judeus de Portugal. Na Espanha tinha sido expulso, né? Portugal ia ter que ser expulso também. Então foi o que aconteceu, certo? Aí, continuada lá as viagens para o Oriente, né, e as possessões portuguesas ali na África, uma delas foi Pedro Álvares Cabral. Zarpou em 1500 lá de Lisboa e antes de ir para o Oriente descobriu, entre aspas, né, vamos dizer assim, o Brasil, certo? Olha só, para quem tinha acabado de pegar, né, de mão cheia, o mercado internacional, que era o caminho das Índias, né, o caminho do Oriente ali, descobriu o Brasil, não era basicamente nada, né? Descobriu um montão de terra ali, virgem, e, bom, beleza. Porque o interesse era buscar produtos que pudessem ser comercializados, ou mercados consumidores. E o Brasil não, o Brasil era uma terra de nada, era um matagal, né? Era imprestável para eles naquela época. Então, os primeiros contatos entre os portugueses, olha, nós estamos falando do aspecto comercial da coisa, patrimonial, né? De posse. Estão falando, não estão incluindo aqui, claro, todo aquele aspecto da promoção do Evangelho, da igreja, etc. Não é só esse aspecto que a gente está falando, que a gente está dando ênfase a ele, né? Então, o primeiro contato dos portugueses e os índios,
já deu para perceber que a viagem não foi, né, de todo perdida. Por quê? Porque, de certa maneira, começaram a se perceber que ali também tinha, né, os metais preciosos, né? As expedições iniciais no Brasil, aquele sujeito lá, Américo Vespúcio, praticamente disse que não tinha nada de proveito aqui nessa terra. Então, os primeiros 30 anos do Brasil foram de viagens assim, de puro reconhecimento do território. Então, né, e muitos marinheiros, por exemplo, desertaram, eram deixados lá entre os nativos para familiarizar com a língua, né, pegar informações, etc, etc. Mas no começo, primeiros 30 anos, o Brasil foi simplesmente um território onde foi explorado, vamos dizer, o que podemos tirar desse nada, né? Porque os portugueses estavam interessados em mercados consumidores, ou até mesmo, né, ou simplesmente fornecedores de materiais, aí, de produtos para o seu comércio. Então, devido aí ao comércio nenhum que existia no Brasil, o Brasil ficou ali meio que, né, de lado no começo, né? Mas as terras podiam ser úteis. Então, o que os portugueses pensaram? Não, vamos arrendar elas. Então, a gente arrenda para alguém, recebe em troca uma parte aí da produção do que o pessoal vai, né, os arrendatários vão tirar ali da terra. Então, eles vão lá e arrendam, né? O primeiro arrendatário é o Fernando de Noronha, né? O judeu Fernando de Noronha. Então, ele obteve lá do rei de Portugal uma concessão para explorar durante um tempo, sei lá, 3 anos, o pau-brasil, certo? Em 1506 estava ocorrendo um pogrom de Lisboa, um massacre de Lisboa, onde os judeus foram perseguidos e exterminados. E Noronha era judeu, certo? Só que ele era filho de uma família convertida, né, ao cristianismo, né, os famosos cristãos novos, marramanos, né? E, de certa forma, esse arrendamento das terras do Brasil era uma maneira do povo dele vazar fora de lá, de onde estava sendo perseguido, né, e ficar por lá. Então, em 1511, houve lá um carregamento milionário de pau-brasil por conta desse pessoal que estava lá trabalhando na terra e o governo, né, o reino de Portugal, tirando ali o seu quinhão. Em 1534, começou a haver as capitanias hereditárias, né? O regime das capitanias hereditárias, que dura ali, né, de 1534 a 1549, se eu não me engano, que era uma organização mercantil, né? Uma organização social mercantil. Então, as que prosperaram nessa época foi a de São Vicente, certo? E a de Pernambuco. São as duas únicas que vão prosperar realmente nesse período, mas era uma organização social de tipo mercantil, né? Então, a maioria delas eram concedidas geralmente a famílias judias, né, daquelas ilhas lá, Açores, Madeira, onde a cultura da cana-de-açúcar já estava a pleno vapor há muito tempo, né? Então, aqui no Brasil, você deu essas informações aqui bastante gerais, bastante genéricas, mas tudo isso daí dá para a gente entender o seguinte: não houve um processo de colonização aqui, né, genuíno, no sentido de um plano, né, de nação e tudo mais. Não, foi tendo um arranjo aqui, foi-se tendo um arranjo desde o início, um arranjo com um teor comercial e mercantil, né? As próprias capitanias eram todas dispersas, né, separadas umas das outras, não chegavam a formar um todo, né, um conjunto, uma ordem independente, certo? Então, a origem do Brasil já começa assim: empresas
comerciais, né? Feitorias, arrendamento de terras, ou seja, a posse de terras e o seu empréstimo a terceiros para a produção. Quer dizer, vamos dizer, se a gente pode falar de povo brasileiro, excluindo a figura do índio, que depois foi sendo de certa forma assimilada, e depois a figura dos africanos, dos negros, que também depois veio a ser assimilada, até o período mesmo colonial, o Brasil era o quê? O Brasil era essa sociedade de moldes, né, organizada em moldes mercantis. Nós estamos aqui para explorar o terreno, para produzir e vender. E a coroa portuguesa, olha, nós temos ali aquele território, ele é nosso por direito, nós emprestamos a terra para explorar e retirar ali o que pode ser retirado, e a gente ganha aqui um aluguel por isso. Você vê que na origem o Brasil ele já nasce como um patrimônio, e quem está trabalhando no Brasil, né, e quem extrai do Brasil o fruto do trabalho são terceiros, certo? Então o Brasil já é terceirizado ali logo no início com as capitanias hereditárias. Isso daí durante uns 30 anos, né? É o período colonial que vai ser a nossa segunda pequena aula aqui. Então nós vamos tentar encontrar no período colonial esse aspecto, né? Como é que esse aspecto ele foi, né, sendo desenvolvido, o aspecto patrimonial, né? O aspecto Brasil patrimônio, ou seja, Brasil país que foi, vamos dizer, criado a partir da ideia de ser um patrimônio, certo? E como todas as mudanças que houveram fizeram com que, se não continuasse o aspecto de patrimônio a ser perpetuado pelas classes seguintes, né? Ou pelos donos seguintes, né? Cada vez foi sendo né? Cada vez era um dono diferente, até chegar hoje em dia que nós também não vivemos num país livre no sentido pleno da palavra. Nós vivemos num país onde alguns grupos se sentem donos e de fato são realmente donos do Brasil. E esse é um aspecto que a gente quer trazer aqui para essas aulas. Essa é a ideia. O Brasil ser um patrimônio, antes de ser um país, ele é um patrimônio. Sem um projeto de nação que não seja a continuidade entre o elo profundo entre os que chegaram aqui em 1500 e os que hoje aqui estão. Então, nessa primeira aula, nós falamos um pouco da origem. Isso que é importante falar da origem. O que estava ocorrendo? Portugal, nessa corrida comercial, novas rotas para o Oriente, né, a descoberta de um caminho para o Oriente, as informações de Colombo, né, para a coroa portuguesa, que fez com que Cabral depois chegasse aqui no Brasil. O Brasil, né, assim, não enchendo muito os olhos a princípio por não ser um centro de comércio, não ter produtos a serem comercializados, a não ser um certo pau-brasil, um pau vermelho, isso aqui, os judeus que foram aqui mandados, ou o arrendamento de terra, esses judeus começam a se perceber que ele poderia tirar uma fonte, né, extrair dali uma fonte de recursos. Então o Brasil passa a ser, esses primeiros 30 anos pelo menos, terceirizado por quem? Pelo seu patrono, que no caso era a coroa portuguesa. Então o Brasil ele é fundado não como país ainda, mas ele tem na sua gênese, na sua origem, o patrimônio, o fato dele ser um patrimônio. Então o Brasil não é um país que foi uma nação foi sendo construída ali com valores e depois aquilo se tornou uma tradição, etc. Não, o Brasil ele é uma tradição do patrimônio. Ele é, antes de tudo, um patrimônio.
Mas o mais interessante não é o início dele, né, no início do Brasil, em ser um patrimônio. O mais interessante é a continuidade né, desse status de patrimônio que o Brasil adquiriu logo na origem e hoje em dia é a mesma coisa. A República continua sendo patrimônio. O Império era patrimônio. A democracia, patrimônio. Certo? Então o Brasil, esse caráter patrimonial, ele já vem desde a sua origem, quando descoberto, certo? E já arrendado ali para terceiros, extraído ali um fator econômico, certo? Então, essa é a reflexão, essa é a luz que a gente quer jogar. Se existe no Brasil, se o Brasil tem um dono, se o Brasil é patrimônio, como a gente está no título aqui da nossa série, está indicando, se o Brasil é patrimônio, Brasil patrimônio, certo? E no início era bem claro quem era o seu dono, quem era o seu patrono. Hoje em dia já é mais difícil você compreender qual é o poder, né, que rege o Brasil. Quem são os donos do Brasil? Agora, a gente passando da origem para a época colonial, depois da época colonial para a época imperial, e da época imperial até a República, aí os caminhos da República que nos trouxeram aqui a essa, vamos dizer, essa pseudo-democracia brasileira, que na prática não é democracia nenhuma, né? Aquela tão falada frase aí, tão bonita, né? O poder emana do povo. Está completamente fora de contexto. Porque aqui no Brasil, o poder emana do patrono, do patrão, do dono, certo? E o povo nada mais é do que uma parcela descartável, em certa medida, em certo sentido, deste patrimônio, né? Desse patrimônio, dessa herança, que patrimônio vem, né, do pátrio poder, né, vem nas origens latina, né, a herança devida àqueles que têm um laço com o chefe, ou o pai, né? Então, aqueles que têm uma ligação com o chefe ou o pai herdam esse patrimônio. Agora, o interessante é tentar descobrir, e nós vamos tentar fazer isso aqui, quem são hoje os herdeiros desse patrimônio imenso que é o Brasil, com todas as suas transformações, com todas as suas rupturas, com todos os seus saltos e decréscimos, né? Nós vamos tentar ver isso, ok? Então fica aqui a ideia de Brasil patrimônio, né? Desde sua origem, que é uma origem de donos de terra, né? Donos de terra, a coroa portuguesa, donos de terra, que aluga, né, para aqueles que querem vir aqui e tirar um efeito produtivo, né? E logo depois começa a segunda fase da coisa, né? Que é a colônia, certo? Que é o que a gente vai tentar analisar aí na segunda parte, tá ok? Então, podemos concluir por aqui. É uma questão muito mais complexa do que a gente acabou de falar aqui, mas isso aqui é só um esboço de algo que pode ser futuramente um curso mais complexo, ok? Então, obrigado a todos e valeu!